Bom dia a todos. A gente vai aqui para uma reflexão especial hoje. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, para todas as futuras mães e por aquelas que sonham em ser mãe, que não desista do seu sonho. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E também a gente não pode deixar de lembrar daqueles pais também que são pai e que são mães ao mesmo tempo, porque perderam suas esposas, os filhos perderam suas mães em um período muito prematuro da vida. Talvez hoje seja um dia especial para você, ou talvez hoje seja um dia de lágrima e dor, um dia de sofrimento. Lembra do filme que tem do Grinch, daquele boneco verde? E todo Natal ele quer se esconder, mas você assiste o filme e você vê que são traumas da infância, onde aquela data perturba muito ele. Talvez alguma data, essa talvez possa ser muito especial para você e muito feliz, mas para outras pessoas pode ser uma data muito triste, né? Que a gente possa também saber respeitar todas as pessoas nessa vida, né, de luta, né, entre alegrias, entre tristezas, mas hoje um dia especial, Dia das Mães. Um abraço para minha mãe que está em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Um abraço. A gente está longe, mas que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê saúde. Um abraço para todas as mamães que acompanham esse canal aqui, que fortalece, né, o crescimento do Evangelho, mulheres que levam a palavra de Deus, que ajuda o seu próximo e que faz de Cristo o seu primeiro e último. Que Deus nos abençoe. E hoje, se falando então em Dia das Mães, a gente não poderia de deixar passar em branco, né, essa maternidade. E de qual que você vai falar, Ricardo, dessa maternidade? Vou ler para você aqui alguns versos onde a mãe de Jesus, Maria, ela foi especial, mas só que você também é especial. Todas as mães são especiais. Sabe por quê? Porque a gente está formando caráter, personalidade, a gente está formando cidadãos para o reino dos céus, cidadão também aqui para essa terra, com boa conduta. E como é difícil fazer isso. Não é fácil fazer isso. Lembra de Moisés, quando Moisés, a mãe e a irmã colocaram ele no rio Nilo e naquele cesto, quando a filha de Faraó pegou Moisés, a mãe já se apressou para ir correndo para falar para a filha de Faraó ali se não precisava de uma babá. Moisés, ele só foi quem ele é porque, em primeiro lugar, Deus esteve com ele, com sua família. E também outro ponto que a gente não pode se esquecer, que Moisés ele só foi quem é porque a sua mãe criou ele até os 12 anos. A mãe de Moisés introduziu tudo de bom na sua mente. Você acha que, para pensar um pouquinho, você acha que se Moisés fosse criado como um egípcio desde de pequenininho, você acha que ele teria força espiritual? Você acha que ele teria força para falar, não, esse é o meu povo, eu vou ficar do lado do meu povo, do povo de Deus? Quantas histórias mãe de Moisés não contou para ele, introduziu tudo que é de bom. Você que
que cuida de crianças, tanto em escola, você que é babá, professora, não importa a sua função, você mexe com crianças, você trabalha com crianças, você tem essa responsabilidade de introduzir coisas boas na mente dessa criança. Você que é mãe cristã, uma mãe dedicada ao caminho do Senhor, um apelo que eu faço: não entregue. Eu sei que nessa vida a gente tem que trabalhar. Talvez você seja uma mãe solo, uma mãe solteira solo, aonde cria o seu filho sozinho, sozinha. Você tem que trabalhar para trazer o pão para dentro da sua casa. São situações que exigem atitudes, e parabéns por todas as mamães, todas, independente aquelas que saem para trabalhar porque são talvez obrigadas a sair porque não queriam, mas tem que sustentar a casa, e por aquelas também que ficam em casa, aonde só também o marido trabalha. E a gente sabe que hoje, nesse mundo que a gente vive, inflação alta, tudo está muito caro, não está barato viver. Viver não é barato, viver é caro, tanto financeiramente, psicologicamente. Viver não é fácil. Às vezes muitas das mães se privam, né, para cuidar o seu filho, deixam, né, de trabalhar quando isso tem um suporte dentro de casa. Talvez, né, algumas mães se sintam chateadas porque hoje não tem o dinheiro para comprar o presente para os dias das mães, mas Deus, Ele sabe de todas as nossas lutas. Deus, Ele sabe do seu coração. Deus, Ele sabe que você quer criar o seu filho nos caminhos do Senhor e não quer dedicar o seu filho ou a sua filha a outros ensinamentos. Deus, Ele sabe de todas as situações, todos os corações chateados, todos os corações alegres. Deus, Ele sabe. Aquelas mães onde também não tem filho, onde o médico diagnosticou que ela não vai poder ter filho. Mas Deus, Ele é maior que a medicina. Deus, Ele é o pai da medicina. Deus é o médico dos médicos, enfermeiro dos enfermeiros. Não existe causas impossíveis para Deus. A impossibilidade dos homens é aí que Deus entra. Quando o ser humano fala, isso é impossível aos olhos humanos, é aí que Deus age com o seu milagre. Eu não sei qual é o milagre que você está querendo hoje. Talvez é ser mãe, é ter um filho. Persevere como Ana perseverou. Entenda Deus como o soberano da sua vida, independente se Deus vai te dar um filho ou não. Deus, Ele é soberano sobre a sua vida, e Deus, Ele vai explicar para você todas as questões que a gente não tem respostas. Talvez você chegue no céu sem ter um filho, mas Deus, Ele vai explicar para você nos mínimos detalhes, porque eu não tenho explicação para você. Nenhum líder religioso tem explicação para você. Mas persevere, ore. Deus, Ele atende as nossas orações, se for para o nosso bem. Às vezes Deus fala não, porque Ele sabe, do começo ao fim.
Então hoje vamos falar aqui um pouquinho aqui dessa gestação de Maria, dessa mulher de fé, uma mulher de coragem. Todas as mulheres são de fé e de coragem. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26. Vou começar do versículo 26 e a gente vai desenrolando aqui a história, eu vou explicando. Lucas capítulo 1, versículo 26. Mas antes disso, de começar a leitura aqui, falando do nascimento de Cristo, essa promessa maravilhosa que Deus fez para todos, vamos fazer uma breve oração, depois a gente faz outra oração no final, clamando a Deus pelas nossas súplicas, pelos nossos pedidos e agradecimentos. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor é Pai, porque o Senhor cuida. O Senhor possa agora dar o Espírito Santo, o professor Espírito Santo, para nos ensinar a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você nunca leu essa passagem, tanto tempo na igreja, tanto tempo na obra de Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 1, versículo 29. É predito o nascimento de Cristo. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Esse anjo Gabriel, ele aparece aqui algumas vezes na Bíblia, né? Ele tem missões exclusivas de Deus, né? Talvez Gabriel seja um comandante da guarda celestial, né? Ele vem para Daniel para dar informações para Daniel, vem aqui também para dar informação que nasceria o Messias. Verso 27. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Ainda Maria não era casada com José, era noivo. Maria com certeza era muito nova também naquela época, uns 14, 15 anos. E José também era um homem, ele era um homem temente a Deus também. E o nome, como diz aqui, né, os futuros pais do Messias, né, José e Maria. No verso 28, entretanto o anjo onde ela estava disse: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, alegre-se. Você foi favorecida, você achou graça perante Deus, você achou graça. Todas as mamães são favorecidas por terem os seus filhos. Oportunidade que muitas mamães não têm. E talvez eu esteja falando para uma que ainda não teve a oportunidade. Mas como eu disse aqui no decorrer do vídeo, confia no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Verso 29. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significava essa saudação. Verso 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Como já disse, achou graça diante de Deus, é a graça, é a misericórdia de um Deus divino, um ser que foi 100% homem e 100% divino. Jesus, ele tem as duas naturezas, a natureza humana como a natureza divina. Jesus, ele tem as duas naturezas, natureza humana como a natureza divina. Sabe por quê? Porque Cristo, ele conhece o nosso sofrimento. Por isso que talvez um tempo atrás, há muito tempo, eu assisti um filme. Muitos cristãos não assistem porque acham que tem alguma heresia, alguma coisa errada, mas a gente, em tudo na nossa vida, né, colocamos um filtro e a gente tem que filtrar as coisas boas. Nesse filme, A Cabana, mostra, né, o personagem Mac, e
E Mac, ele tem uma dificuldade com Deus. Ele tem uma dificuldade de aceitar a morte da filhinha dele. E no decorrer aqui do filme, vai passando, ele tem uma frase dele que ficou marcada na mente, que ele falou que se sentia mais à vontade com Jesus. Por quê que a gente se sente mais à vontade com Jesus? Porque ele é o Filho do homem. Jesus, ele conhece a nossa luta aqui. Por isso que a gente se identifica com Cristo. Ele se identifica com os seres humanos, com o sofrimento de cada pessoa. Vamos lá agora. Verso 31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, em quem chamás pelo nome de Jesus. Verso 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Como eu já disse, Maria ainda não era casada com José, ela era uma virgem. Como será isso? Aí o anjo respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e te envolverá com uma sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, chamado Filho de Deus, e o seu reinado, como disse aqui, não terá fim. O nosso sofrimento tem data marcada. Qual é a data, Ricardo? Eu não sei qual é a data marcada, mas se Cristo falou, a gente tem que acreditar que um dia o seu governo, e ele não terá fim. E o governo de Cristo não é um governo de sofrimento e de dor. Temos uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Temos as promessas que as nossas mães, que os nossos pais, temos uma promessa que os nossos entes queridos, temos promessas que os nossos amigos, temos a promessa da salvação, temos essa promessa que um dia que aqueles que morreram em Cristo e aceitaram Cristo como seu Salvador pessoal, aqueles que se entregaram sem reserva, onde Cristo coloca a justiça perante em cada filho, iremos ressuscitar no grande dia. Tem que ser a sua convicção nessa promessa. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 em diante. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que ficarem vivos serão transladados. A gente vai ser transformado, nós iremos conhecer uns aos outros, os nossos anjos irão nos recolher junto com o Senhor nos ares. Cristo não pisará nessa terra como muitos dizem que Cristo vai descer, vai andar por aqui, vai fazer milagres aqui ou ali. A segunda vinda de Cristo, Cristo vai ficar entre as nuvens e os anjos do Senhor irão recolher os seus filhos ressuscitados para levar com o Senhor junto aos ares. E isso é bíblico. Isso não é invenção da minha cabeça ou de alguma igreja. Vamos lá, prosseguindo. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu a um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que dizia ser estéril. Era um ponto aonde eu queria chegar. Maria recebe a graça
Isabel, sua parenta, recebe a misericórdia e a graça também, porque era considerada estéril. E uma mulher estéril naquela época era uma mulher não bem-aventurada. Tinha alguma maldição na sua vida, alguma coisa errada, não podia dar filhos, sofria o dobro. Já parou para pensar? A gente vive ainda em uma sociedade machista, a gente vive ainda, mas ainda mais há 2000 anos atrás, como que não era? Uma mulher que não podia ter filho seria trocada por outra, e Deus ouviu com certeza as suas orações, as suas lágrimas. Não existe causas impossíveis para Deus, como eu já disse. E então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria visita Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Verso 43 do capítulo 1. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada e a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Jesus, ele já estremeceu dentro da barriga de Maria. Isabel, cheia do Espírito Santo, esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador, a quem o reinado está sobre seus ombros, e esse reinado não terá fim. Essa é a nossa garantia. Jesus, ele é a pérola de grande preço. Jesus, criança, Jesus na adolescência, Jesus com 33 anos, ele encerra a sua promessa para que se cumprisse, para que eu e você tivesse a oportunidade de ter a vida eterna. Jesus, ele poderia ter desistido da cruz. Jesus era Deus e sempre foi Deus. Sem ele nada que tem na terra, o sol, a lua, as estrelas, sem Cristo nada existiu. Ele é o princípio, o começo e o fim. Jesus poderia ter desistido dessa humanidade, mas o próprio Deus, o próprio Cristo, ele desceu e ele foi até o fim. Existem coisas naturais da vida, né? Que é onde se for para ser o certo é o meu filho me enterrar. Se for para ser o certo, é eu enterrar o meu pai ou a minha mãe. Mas agora você pensa no coração de Maria, vendo o próprio filho sendo maltratado, sendo cuspido, chicoteado, zombado, estendido naquela cruz como um ladrão, porque só morria de cruz
quem era ladrão, malfeitor dos malfeitores, exposto à nudez, ou você acha que Cristo estava com um paninho tampando as suas partes íntimas? Você acha isso mesmo? Eles colocam isso no filme, lógico, né? Para ter um certo respeito, e eu acho isso tudo certo. Mas você acha que lá na vida real, como foi, você acha que cobriram a nudez de Cristo na cruz? Eu não sei qual é os dramas da sua vida que você passa. Eu não sei se você enterrou seu filho. E eu também não sei se meu filho vai me enterrar ou se eu vou enterrar o meu filho. E eu também não sei o que pode acontecer daqui a 5 ou 10 minutos. Por isso eu te convido hoje, você mamãe, a você papai, a colocar a sua vida e seu filho diante de Deus, diante de Cristo, tomar uma decisão hoje de encaminhar os seus filhos a Cristo, de orar todos os dias por eles. Nós também, como os filhos, orar pelas nossas mães. Que Deus ele nos fortaleça. Que Deus ele nos abençoe e que a gente possa ter hoje um bom dia, um bom domingo. Você que está aí com a sua mãe, um bom almoço, uma boa janta. E como eu já disse aqui, né, um dia todas as nossas lágrimas, elas vão acabar. Aqueles que têm saudade da sua mãe, do seu pai, Cristo, ele um dia ressuscitará aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Também talvez você fique se perguntando, mas Ricardo, eu não sei se meu pai ou minha mãe entregaram a sua vida a Cristo. Deus ele sabe de todas as coisas. Deus ele é o juiz, eu não sou o juiz, eu não determino nada. Jesus ele conhece cada coração e cada mente. Jesus ele é o justo juiz. Ele é justo. Coloque na sua cabeça hoje, Jesus ele é justo. Jesus ele não enxerga como nós enxergamos, como eu enxergo. Porque se Cristo me enxergasse como eu me enxergo outras pessoas, eu estaria perdido hoje. Eu estaria perdido. Muita gente teria perdido se Cristo enxergasse com os olhos humanos. Mas Cristo ele não vê assim. Que Deus nos fortaleça e nos abençoe e nos dê um bom domingo. Que Deus nos abençoe.